estatuto de vocês, né, do GEV, está escrito aqui, olha. O primeiro e principal objetivo do GEV é a vivência do Evangelho, bem como a comunhão das experiências vividas sob sua luz, o que deverá ser feito em todas as reuniões regulares. E daí, no final, ele ainda coloca assim, olha, para viver o Evangelho é que o GEV assume a função de acolher e dar apoio na recuperação de pessoas que têm problemas com a dependência química, bem como seus familiares, apoiar aqueles que aguardam uma vaga. Mas aí eu fiquei impressionada, assim, que quando a gente escreve um estatuto, né, a gente às vezes não pensa como Deus está inspirando realmente aquilo que é o essencial do nosso ser. E aqui, realmente, o estatuto de vocês foi muito inspirado quando colocou que viver o Evangelho é fundamental, né? Esses dias também fazendo uma meditação para as meninas, né? Eu voltava do mesmo jeito que eu queria voltar hoje com vocês, à origem de como Deus conduziu na vivência da palavra. Também a recuperação, a gente via que vem da vivência da palavra. Porque quando começou tudo, eu penso que começou na paróquia. Eu sempre retorno lá. Eu acho que quando Deus quer iniciar alguma coisa, quer dar vida a alguma coisa que é dele, né? Ele, já desde o início, ele vai fazendo um caminho. Ele tem que escolher algumas pessoas que vão começar, mas no fundo esse processo acontece com cada um que se aproxima daquele carisma. Então, como que Deus fez no início? Ele fez ter um lugar, não é, onde pessoas começaram a viver a palavra. Quando o Frei chegou na paróquia, o Frei não teve, em princípio, ideia de fundar grupo, de fundar obras, nada disso. Ele falava sobre viver a palavra. Nem tanto ele falava, ele contava as experiências dele. A gente ia na missa e escutava as experiências. E começava a sentir, assim, quando ele contava as experiências, um desejo de viver também a experiência, de também começar a experimentar aquilo que era falado. No fundo, o que nasceu ali foram pessoas que queriam viver o Evangelho. Pessoas que até hoje estão na fazenda e pessoas que estão vivendo sua vida lá fora, mas vivendo o Evangelho, né? Então, o início de tudo, eu não tenho dúvida nenhuma, Deus começou ensinando a gente a viver o Evangelho. Ensinou o Frei, trouxe o Frei para a paróquia, o Frei ensinou muitos de nós, entendeu? Aqueles que quiseram aprender, né? Porque sempre entra a liberdade de corresponder. E ali, Deus começou uma história, que mais tarde ia surgir também dos GEVs. Mas se a gente olha assim, foi realmente viver a palavra. Se eu vejo assim, como foi para mim, né? Eu escutava as experiências do Frei e depois pensava, mas como eu posso viver essa palavra da mesma forma que o Frei viveu? Porque se o Frei viveu, eu também posso viver, né? E o Frei dizia que tudo que a gente fazia para Deus era diferente, que quando a gente escolhia Deus e vivia por Ele, as nossas ações tomavam um sentido diferente, um valor diferente. E eu quis experimentar isso. E, gente, eu comecei nas faxinas da minha casa, porque eu fazia faxina. Na faxina eu comecei a pensar, eu quero fazer por ti. Eu queria experimentar, não é que eu já acreditava naquilo, eu queria experimentar, né? E experimentei, que era diferente. Quando a gente faz alguma coisa por causa da palavra de Deus que está no Evangelho, é diferente a forma como a gente faz e o resultado do que a gente faz. Depois, começou assim, o Frei vivia a palavra e um grupo começou a viver também. E isso criou na cidade um conhecimento, entendeu? Eles sabiam que naquela paróquia tinha pessoas que viviam a palavra. Então, o que acontecia? Por exemplo, terminou o carnaval e ficaram as arquibancadas lá. Aqui em Guará o carnaval é muito bom que eu digo, quer dizer, muito movimentado, né? Daí o que aconteceu? Terminou o carnaval, embaixo das arquibancadas ficaram uma criança.
Daí o que que o Frei fez? O que que a polícia, o povo fez? Trouxe essa criança para o Frei, para a paróquia. E o Frei não foi falar no sermão que a gente devia pegar aquela criança. Ele pegou. Né? Eu me lembro que o Frei atendia a confissão com a criança no colo. Aí nós vimos alguém vivendo a palavra. Né? Vimos alguém viver essa palavra. Quem acolhe uma criança, né? um desses pequeninos é meu nome, é a mim que acolhe. Vimos. E surgiu um monte de pessoa que quis fazer aquela experiência. Olha, aqui em Guará, eu penso que tem umas 200 ou mais crianças que as famílias quiseram assumir. Até hoje ainda tem famílias que estão fazendo essa experiência. Nasceu de alguém que fez essa experiência, não mandou os outros fazer, fez. Então, viver o Evangelho, ele tem assim uma profundidade, uma força que arrasta os outros. Muda primeiro nós, como eu senti que eu mudei, e muda os outros. Vivendo a palavra e contando a experiência, o Frei conseguiu transformar a paróquia. Eu lembro que a paróquia se tornou diferente. Mas por quê? Porque o Frei viveu e outros começaram a viver junto. Né? Então a palavra tem esse dom. Quando a gente vive o Evangelho, transforma a gente e transforma em redor da gente. E a palavra tem o dom também de fazer surgir obras. Quando a gente vive a palavra, naturalmente surgem as obras. Se eu olho na paróquia, como é que surgiu cada obra que existe hoje na paróquia, não foi ninguém que sentou no escritório, fez um projeto que nem o governo agora exige que a gente faça. E a gente faz porque bota a vida no papel. Mas não foi numa mesa que nasceu, gente. Foi vivendo a palavra. Olha, de acolher criança, surgiu uma casa de criança. Né, que durante 30 anos acolheu muitas crianças. Né? De viver a palavra, surgiu um trabalho com as mães grávidas, porque um dia, aquela moça, todo mundo já conhece, bateu na porta do Frei, e o Frei também não telefonou para alguém, você quer acolher uma moça? Não, bateu na porta dele. Deus pediu para ele viver a palavra, mesmo correndo o risco de não ser compreendido. Ele acolheu a moça. Depois surgiu a casa que acolheu as moças. E até hoje, no Centro Feminino, nós acolhemos. Então, até hoje existe o acolhimento da mãe gestante, com todas as suas dificuldades e tudo. Mas nasceu de alguém que teve a coragem de viver aquela palavra. De acolher. Quem acolhe, um desses pequeninos, a mim acolhe. E acolheu. Era Jesus que batia na porta e acolheu. Então, essa responsabilidade de viver pessoalmente, entendeu? Eu não vou no GEV para dizer para os outros viver, eu vou porque eu vivo e conto a minha experiência ali no GEV. E quando eu conto, produz uma transformação ali. E pode até nascer uma obra social. Como o Frei dizia aqui, que em Manaus dá sopa, né, seu Agostinho? Para eles. Que em São Paulo houve a aproximação da tenda. E tem outros GEVs que fazem. Mas não foi para isso que nasceu o GEV. Foi uma consequência de viver a palavra. Isso é importante entrar no nosso coração. Por isso está no Estatuto como o primeiro objetivo do GEV. É viver a palavra e comunicar as experiências. Mesmo, gente, a recuperação. Ela não nasceu que a gente escreveu lá, assim que vai ser. Não. Quando o Nelson se aproximou da esquina, ele se aproximou para viver a palavra. Ele não tinha outra intenção. Ele estava vivendo naquela semana, aquele mês, né, Nelson? A palavra de vida. Fiz-me fraco com os fracos. Ele passava sempre naquela esquina. Então, ele quis viver a palavra com aquele jovem. Ele quis viver o Evangelho. E quando ele viveu o Evangelho ali na esquina, que foi escutar, que foi compreender, que ter misericórdia, que aproveitar as ocasiões para amar, emprestando bicicleta, não foi? Levando um bolo de aniversário. Ele viveu o Evangelho ali. Foi o Evangelho que tocou aqueles jovens, não foi outra coisa. Aqueles jovens encontraram uma pessoa que vivia o Evangelho. E quando o Antônio se prontificou, quis se recuperar, quis encontrar uma vida que não magoasse a mãe dele, ele estava cansado de viver aquela vida do sofrimento,
Não foi oferecido uma metodologia para ele. Foi oferecido aquilo que o Nelson vivia, que era o Evangelho. E que começava quando ele ia na missa, escutava o Evangelho e se inspirava para a vida dele. Quantas experiências o Nelson fez em cima do Evangelho, com o pai, não é? Com os pobres. Né? Quantas vezes a gente ia nas casas dos doentes, dos pobres, para levar o consolo, para viver aquela palavra. Estava doente, me visitaste. Então, quando o Nelson se aproximou lá, ele foi porque ele vivia o Evangelho. E o que ele ofereceu para o Antônio foi viver o Evangelho. Tanto que o Nelson se encontrou com ele na missa, escutou o Evangelho na missa. Depois da missa, eles comunicavam a experiência, não tinha ainda uma casa, metodologia, nada disso. Tinha o Evangelho. E eles viviam, tanto que todo mundo conhece a primeira experiência do Antônio. Foi uma experiência do Evangelho, né? Amar. E ele fez a experiência do abacate, né? De procurar o abacate para aquela moça que precisava. Mas é importante a gente entender que nasceu da vivência do Evangelho, do desejo de viver o Evangelho. E o Evangelho gerou obras sociais, gerou Casa da Criança, gerou a recuperação, gerou tudo que existe hoje. Depois, o acolhimento das pessoas que têm a AIDS, gerou tanta coisa, mas foi viver o Evangelho. Então, a primeira coisa que um grupo Esperança Viva tem que fazer é viver o Evangelho. Vocês se encontram todo domingo, não é? Então, todo domingo, vocês deveriam chegar no grupo Esperança Viva, como os meninos fazem na comunhão. Ah, é quarta-feira? Ah, então trocou o dia. Mas não importa o dia. O dia da reunião do grupo Esperança Viva, vocês deveriam chegar na reunião da mesma forma que os meninos chegam na recuperação, na troca de experiência deles. Para dizer, eu vivi o Evangelho, e realmente ter vivido, na sua família, na escola onde você vai, em tudo que vocês fizeram, no emprego de vocês, entendeu? Chegar com aquela experiência para contar, porque é isso que vai converter quem for lá no grupo GEV, é isso que vai transformar a vida, é o Evangelho, não é outra coisa. A vivência do Evangelho, ela é o motor, a origem, a raiz de tudo que nasceu dentro da fazenda. Então, é muito importante que cada um se convença disso. Gente, se eu não tivesse me convencido disso, eu não estaria mais na obra. Por que eu não estaria? Primeiro, porque eu não ia encontrar sentido. Hoje o Frei falava uma coisa que era muito importante. Se a gente vem para a fazenda, porque acha a fazenda bonita, porque vê os resultados da fazenda, porque gosta do Nelson, do Frei, da Lúcia, não sei quem mais, não vamos conseguir. A hora que vierem as dificuldades, a hora que vier a nossa própria humanidade, a hora que a gente observar a humanidade dos outros, nós vamos cair fora. Porque não vai segurar. O que segura, gente? A vivência do Evangelho. Jesus não falou, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará? Isso também na nossa vida. Passa tudo na nossa vida. As dores, as dificuldades, as fraquezas nossas, as fraquezas dos outros, os momentos difíceis, as provações. Mas se a gente viver a palavra, o essencial não vai passar, que é essa escolha de Deus. E vivendo a palavra, a gente vai dar um nome para todas as nossas dificuldades. Quando é que Jesus realizou a comunhão entre o céu e a terra? Foi na cruz, não foi? Então, se nós queremos realizar essa comunhão entre os nossos jovens, essa comunhão na sociedade, nós precisamos viver o Evangelho. Então, a base de tudo foi viver o Evangelho. Se eu olho qualquer associação, qualquer congregação que nasceu, no fundo, eles queriam viver o Evangelho. Porque pensa, gente, o Evangelho é o testamento que Deus deixou para nós.
Gente, Deus escreveu para nós, falou através de Jesus e deixou escrito através dos evangelistas como Ele quer que a gente viva, como Ele quer se relacionar com a gente, como Ele quer que a gente se relacione com as pessoas. E Jesus viveu isso. Tudo que está no Evangelho, Jesus viveu. E, em especial, Ele viveu na cruz, não foi? Então, o Evangelho é a nossa base. Uma árvore, ela tem que ter uma raiz, não tem? Já viu uma árvore sem raiz? Ela vai cair. O que acontece? A nossa raiz é a vivência do Evangelho, gente. Não tem outra. É a vivência do Evangelho. E Jesus foi muito pedagógico com a gente, sabe? Ele começou assim, sem revelar grandes coisas para nós, sem revelar coisas de futuro. Ele começou ensinando a gente a viver o Evangelho, através das pessoas, através de quem vivia, né? Ele ensinou a viver o Evangelho. E daí surgiu, o Evangelho gera, o Evangelho ele dá fruto, entendeu? Não tem como você viver a palavra e não ter fruto. E uma paróquia inteira, vivendo o Evangelho, ia ter fruto. E foram as obras sociais que apareceram, que surgiram na paróquia. A palavra também gera comunidade. Por quê? Porque gerou a família da esperança, gente. Não foi? Já aos poucos, vivendo o Evangelho, é uma outra coisa que acontece. Quando a gente vive a palavra, vive o Evangelho, a gente começa a perceber que a gente tem algo em comum. Mesmo que a gente chega numa fazenda, ou num GEV, ou em qualquer outro lugar, você encontra uma pessoa que vive a palavra, imediatamente você tem com ela um relacionamento. Você tem com ela uma comunhão. Você tem com ela uma coisa profunda. Por quê? Porque a palavra gera isso. Ela gera a unidade. Ela gera que a gente seja uma coisa só. Então, ela gera comunidade. E ela gerou a família da esperança. Não é? E daí apareceu a família da esperança. Surgiu a família da esperança. E a gente escreveu até o Estatuto da Família da Esperança. Só que, gente, quando a gente escreveu o Estatuto da Família da Esperança, a Lúcia vai falar hoje à tarde sobre a Família da Esperança, né? Vocês acreditam que a gente, assim, sublinhou muito viver o Evangelho, né, ô César? Tem muito no Estatuto da Família da Esperança viver o Evangelho. Mas vocês sabem que não tem escrito lá que o nosso carisma era a esperança? E não tem um capítulo sobre a esperança? Agora, nesses 5 anos de prova, nós estamos vendo e vamos escrever para quando for de novo a aprovação definitiva. Mas não tem. Por que não tem? Eu me perguntava, mas daí eu entendi. Jesus ensina a gente a viver o Evangelho. Todas as palavras do Evangelho. Só quando um grupo é fiel e vive mesmo o Evangelho, ele sublinha uma palavra. Uma palavra que ele quer que aquele grupo viva. E para nós, que palavra que ele sublinhou? Qual? Esperança, isso mesmo. Ele sublinhou a palavra esperança. Mas vocês veem que vem da vivência do Evangelho? Ele pôde sublinhar porque a gente vivia. Aí ele sublinhou a palavra que esse grupo deve se revestir, deve transmitir a todos os jovens do mundo, é a esperança. E se a gente olha para trás, essa palavra foi acompanhando a gente na vivência do Evangelho. Olha, quando a gente começou o centro de recuperação, o nome era Casa da Bondade, não é? Daí veio uma pessoa que nem conhecia a nossa vida, que era uma repórter, né, Helena de Gramont, e falou que era Fazenda da Esperança. E o Nelson falou para ela, não, é a Casa da Bondade. Ela falou, não, de hoje em diante é Fazenda da Esperança. E não teve mais quem segurasse, era Fazenda da Esperança. Não foi assim? Quando começou a Família da Esperança, nós fizemos um encontro lá em Lagarto. E lá foi pedido, o Dom Dino, estavam os bispos lá, e estavam assim, dizendo para a gente, tem que nascer uma associação dessas pessoas que estão se dedicando à Fazenda da Esperança, né? Daí a gente perguntou, Dom Dino perguntou, que nome podia dar essa associação?
Que nome que todo mundo escreveu no papel? Eu ainda tenho os papéis, sabiam? Família da Esperança. Então a esperança veio acompanhando a experiência de viver o Evangelho. Depois, quando foi começar o programa, que no fundo o programa Fazendo Esperança, ele coincidiu que a gente recebeu de Chiara também aquela palavra de fazer brilhar sobre o mundo a vossa obra, a obra de Deus, né? Aí a gente pensou, mas que nome dá esse programa? Que nome ganhou? Fazendo Esperança. Em 2000, o Nelson, para viver o Evangelho, fazendo a experiência dele, que agora a Lúcia está fazendo, a Lúcia Angelucci, lá em Passo Fundo, você foi se encontrar com eles. Você foi para viver o Evangelho, não foi, Nelson? Você não tinha intenção de fazer nascer nada ali. Ele começou a se encontrar com os jovens lá em Passo Fundo. E o Dom Dino escreveu uma carta dizendo que esses grupos eram muito importantes. E sugerindo um nome. Que nome foi? Grupo Esperança Viva. Vocês também nasceram da vivência do Evangelho. De alguém que começou a viver o Evangelho. Que aproveitava todos os momentos para criar relacionamentos. Ele estava estudando lá, ele aproveitou para criar relacionamentos. E vocês eram alguém que estava muito forte no coração dele. Ele foi criar relacionamento com vocês. Isso é viver o Evangelho, gente. Isso os jovens precisam fazer. Criar relacionamento. Todas as oportunidades para viver o Evangelho. Quando a gente cria o relacionamento e o outro se sente amado, você pode falar do Evangelho. Mas primeiro, eles viram você viver. Eles viram você acolher. Eles viram você desfazer compromisso, você cansado, mas se encontrando com eles. Viu alguém viver o Evangelho. Eles querem viver também. Então, quando vocês vão para o encontro GEV, provavelmente vocês estão cansados, provavelmente vocês deixam outros compromissos, não é verdade? Vocês têm família, né? Provavelmente, às vezes, tem que deixar até, não sei, um compromisso de aniversário de alguém, né? Tem que viver o Evangelho, tem que perder. E quem pede não ganha? Vocês pedem o programa de vocês e ganham o programa de Deus, porque quando vocês chegam lá, vocês têm uma vida gerada pela vivência do Evangelho, que toca aquele grupo. Quando aquele grupo estiver em crise, nós não precisamos pensar assim, mas o que nós estamos fazendo? Não, pensar, será que nós estamos vivendo o Evangelho com toda a força? Será que não entrou entre nós outras coisas, como julgamento? Não está no Evangelho. O Evangelho não diz que nós temos que julgar as pessoas. Quem tem que julgar as pessoas? Deus. Lá não está escrito que nossa função é julgar. Então, se nós estamos fazendo isso, não estamos vivendo o Evangelho. Então, vai dar problema mesmo no grupo, né? Então, às vezes, a gente se deixa levar pela fofoca. A fofoca, ela tem um fascínio, não tem? Não tem mesmo? Então, tem pessoas que já têm muita facilidade para fazer a fofoca, né? De temperamento, gosta de falar, né? Então, vamos falar do Evangelho, gente. Quem tem essa facilidade para falar, aproveita para viver e falar, porque também se falar vazio, cai no vazio, né? Mas a fofoca, gente, ela é um fato destruidor de grupos. Por que ela destrói a comunidade? Porque ela não é Evangelho, gente. No Evangelho não está escrito que é para a gente sair falando o que a gente vê de errado, o que a gente vê que pode ser melhor. O Evangelho sempre ensina a gente a amar. E quando a gente ama e vive o Evangelho, transforma, sem precisar ficar fofocando. E o fofoqueiro, ele não é só quem fala, é quem escuta. Quem empresta o ouvido para a fofoca, está fofocando junto, gente. Não existe fofoca sozinho. Ninguém fica falando no vazio. E contra alguém. A gente lê um livro tão forte sobre a fofoca, sabe, gente? Eu, depois que eu li esse livro, eu sempre me lembro dele, sabe? Sempre me lembro das palavras dele. Porque ele diz assim, que quando a gente escuta uma coisa que não é boa, que é ruim, o pecado do outro, a gente escuta o mal do outro, escuta um desabafo de alguém onde a pessoa fala mal, é como se ela vomitasse o que está fazendo mal para ela. E quando a gente não pega aquilo e vive o Evangelho não diz, vinde a mim, traz as suas preocupações, não é assim? Quando a gente não vive o Evangelho,
e pega e fica lá dentro ruminando e julgando e acrescentando mais uma coisa, entendeu? Naquilo lá, é como se a gente engolisse o vômito daquela pessoa. Se a gente engole um vômito do que já fez mal para outra pessoa, vai fazer bem para nós? Não pode fazer. O que a gente vai fazer também? Vomitar em outro lugar para outra pessoa. E o que acontece? Surge. O que pode surgir de tudo isso? Mas, gente, é falta de viver o Evangelho. Mesmo se eu escuto alguma coisa que eu não consigo compreender, no Evangelho tem uma frase. Maria, quando escutou o anúncio da dor para ela, ela também não entendeu. E o que ela fez? Guardou no coração, silenciou e continuou vivendo o Evangelho. E quando a gente vive o Evangelho, as coisas se esclarecem dentro da gente, mesmo se demora um pouco. Então, precisamos viver o Evangelho nos grupos Esperança Viva. Senão, o grupo Esperança Viva pode se tornar algo vazio, algo que se preocupa só com recuperação, mas gente preocupada com recuperação já tem um monte de gente. Já tem, no governo tem um monte de gente. Nós precisamos nos preocupar em viver o Evangelho. E o Evangelho, e Jesus, que está no Evangelho, que fez o Evangelho, que inspirou o Evangelho, que viveu o Evangelho antes dele ser escrito, ele vai fazer a transformação. Por isso a gente tem algo novo para oferecer, que é a esperança. Mas se eu não vivo o Evangelho, gente, eu não tenho a esperança. Porque Jesus, a esperança é Jesus, o Frei deixou bem claro quando ele falava, não é? O Papa também. Então, essa esperança, ela está dentro de nós quando Jesus está, porque a esperança não é Jesus. E Jesus está quando eu vivo o Evangelho. Quando eu não vivo, ele não está. Então, o nosso fundamento, viver o Evangelho. Aí geramos esperança dentro de nós, geramos Jesus entre nós, dentro de nós, entre nós. Aí eu posso levar para o mundo inteiro. Daí o grupo GEV vai ser o que ele deve ser, o que está escrito no estatuto dele. Ó. Vou ler de novo. Ó. O primeiro e principal objetivo do GEV é a vivência do Evangelho, bem como a comunhão das experiências vividas sob a sua luz, o que deverá ser feito em todas as reuniões regulares. Então, quando eu vou para a reunião do GEV, qual deve ser o meu questionamento, qual deve ser a minha preocupação? Nem são os conflitos, nem são o que está acontecendo ao redor, é se eu vivi o Evangelho. Se eu estou indo, levando a palavra de Jesus encarnada em mim, porque daí eu sou esperança, daí eu estou dentro do carisma da esperança, daí eu tenho que dar para as pessoas. E aqui ainda diz assim, olha, para viver o Evangelho é que o GEV assume a função de acolher e dar apoio na recuperação de pessoas que têm problema com a dependência química, bem como seus familiares. Então, o Evangelho é fundamental. E a mensagem central do Evangelho, o Frei falou hoje também. Qual é a mensagem central do Evangelho? A cruz, a dor e a ressurreição. Então, precisamos ter muito claro aquilo que o Frei falou. Que Jesus abandonado e a dor, ele está presente em todos os lugares. O nosso GEV não vai bem quando não tem nenhum problema, não é isso. Ele vai bem quando nós vivemos o Evangelho, inclusive na dor. Vivemos a mensagem central do Evangelho, que é a cruz e a ressurreição. Se nós vivemos isso, nosso GEV vai bem. Pode ser que passe por uma dificuldade, que diminua as pessoas, entendeu? Mas trata-se daí de um período de purificação que deve ver como responsável. Mas ali, vivendo o Evangelho, não tem como não dar fruto. Mesmo se nós somos frágeis, mesmo se ali tem pessoas frágeis, mesmo se acontecem coisas difíceis de assumir, mesmo se nos encontramos todos os dias com as nossas misérias, com as misérias dos outros, é o Evangelho que gera a vida, não somos nós. Senão Deus não tinha nem quem escolher para levar o Evangelho, porque todo mundo faz bobagem, todo mundo faz coisa errada ou não faz. Eu faço todo dia. Então, é o Evangelho que importa. Vivemos o Evangelho, vai gerar vida, vai gerar transformação em nós e nos outros.
vai gerar frutos, vai gerar comunidade, vai gerar obras sociais, mas que tenha nascido do Evangelho. Senão, são coisas que nascem aqui para morrer ali. Não tem fundamento, não tem raiz. Então, precisamos levar isso muito forte no coração hoje. A função do GEV, a vida do GEV, a raiz do GEV é a mesma da fazenda. É o Evangelho. E é principalmente esse mistério da dor e da ressurreição, que acontece todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Desde que a gente levanta, a gente vai experimentar dores e vai experimentar a ressurreição se a gente vive o Evangelho. Se a gente faz como Jesus fez na cruz, perdoar, amar, aí a gente vai experimentar a ressurreição, vai experimentar o recomeço e vai permitir que os outros também experimentem, como o Frei dizia hoje, não é? Experimentar tanto em nós como nas pessoas que vão estar lá no GEV, que a dor leva à ressurreição, porque a gente não para nela, a gente continua vivendo o Evangelho. No fundo, o Evangelho é como aquilo, olha, quando eu estou andando numa estrada e tem muita neblina e eu estou dirigindo, aonde eu olho para eu não sair da estrada, para não acontecer um acidente e para eu chegar onde eu tenho que chegar, onde eu olho? Não tem umas listinhas amarelas que ajuda a gente a olhar? Às vezes tem até aquele olho de gato, né, que ajuda mais ainda. Mas aquilo lá não nos ajuda a passar num lugar cheio de neblina, não nos ajuda a passar numa chuva muito grossa. Ajuda, não ajuda? E quando termina a gente não vê que a gente conseguiu passar e que a gente está próximo do objetivo da mesma forma. Isso é o Evangelho. Quando acontecer algum problema, em vez de ficar falando e fazendo fofoca, vamos olhar no Evangelho como solucionar aquele problema, como ajudar aquela pessoa. O Evangelho é o nosso livro. E se nós somos Evangelho vivo, tudo se transforma.